O assunto hoje continua sendo no livro Para Que Te Vá Bem, e aqui o tópico é alguns exemplos bíblicos. Não apenas podemos encontrar muitos versículos que nos dão as qualidades que deveriam caracterizar o marido ou a esposa, mas também temos exemplos bíblicos de indivíduos procurando um cônjuge. Felizmente, alguns mais felizes do que a história que acabamos de considerar. Infelizmente, o espaço não permite um exame completo dessas passagens, mas teremos uma visão geral rápida para confirmar os princípios que estabelecemos. Começaremos com a procura de Abraão por uma esposa para seu filho Isaque. Gênesis 24. A opinião moderna dessa história é que, embora fosse apropriada para a cultura da época, ela não se aplica nos dias atuais. Ao contrário, eu acredito que os princípios contidos no relato são tão aplicáveis atualmente quanto quando foram escritos. Nesse caso, o pai envia seu servo para procurar uma esposa para seu filho. Agora, não vou sugerir que, como pais, arranjemos casamentos para nossos filhos. Dito isto, é mais apropriado orar por nossos filhos, tanto em busca do seu bem-estar, quanto para que possam ser guiados a uma esposa ou marido adequados. A procura do servo começa com conselhos e oração piedosos. Gênesis 24, versículo de 3 a 14. Era muito importante para Abraão que a garota fosse da mesma família. Em nosso caso, isso significaria alguém da família de Deus. Ao chegar à cidade de Naor, o servo dedica um tempo para observar as garotas no poço. Rebeca é percebida por ser trabalhadora, gentil e generosa. Além disso, se interpretarmos a água em sua aplicação tipológica, ela poderia estar nos falando da palavra de Deus. Esta era a ocupação dela. A declaração de Rebeca sobre sua família é clara e concisa. Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naor. Gênesis 24, 24. Quando um indivíduo
não pode dar uma clara confissão de fé, esse é um aviso claro. E como se tudo isso não bastasse, Rebeca era bonita e pura. Rebeca era a garota. Não é de admirar que o servo tenha ficado completamente impressionado. Gênesis 24, de 15 a 21. Quando chegamos a Isaac e seu filho Jacó, não vemos o mesmo nível de preocupação no pai ou mesmo no filho. E o resultado reflete isso. E Isaac chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Gênesis 28, versículo 1 e 2. A instrução inicial tem semelhanças com a dada por Abraão. No entanto, quando Jacó conhece Raquel, a única qualidade mencionada que ele observou foi: Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. Gênesis 29, 17. Jacó ficou impressionado com a figura e a boa aparência de Raquel. Não acredito que tenhamos lido sobre Jacó buscando a direção de Deus. De fato, no capítulo anterior, ele está com medo na presença de Jeová e pensa que pode fazer um acordo com ele. A paixão não é um bom indicador para um casamento bem-sucedido. No capítulo seguinte, Gênesis 30, encontramos Raquel fazendo exigências despropositadas ao marido e um Jacó zangado respondendo sem empatia ou preocupação por sua esposa. Raquel era idólatra, desonesta, enganosa e invejosa. Gênesis 30, versículo 1, 31, versículo de 30 a 35. Características não tão desejáveis a serem descobertas em sua esposa. No entanto, Jacó, um homem carnal, encontrou o que procurava. Não quero sugerir que este par não fosse a vontade de Deus para Jacó, nem que Jacó realmente não amava a Raquel. Jacó tinha muito a aprender sobre si mesmo. Ele era cego em relação a seus próprios defeitos, e sua paixão pela atraente Raquel também o cegava em relação a ela.
Temos uma perspectiva bastante diferente quando chegamos à história de Ruth. Antes de prosseguirmos, no entanto, há um ponto a ser observado. A intenção principal dessas porções das Escrituras não é de nos instruir sobre como encontrar um ou uma companheiro ou companheira. Ruth forma um elo importante na linhagem de Davi e, consequentemente, do Messias. O livro também é profético. Ruth tipifica a restauração de Israel. No entanto, os detalhes incidentais em cada um desses relatos nos apresentam princípios divinos que podemos seguir em relação ao nosso assunto. Desde o início, aprendemos muito sobre o caráter de Ruth. A história começa com sua fidelidade a Noemi e a seu Deus. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Embora moabita, ela havia entrado no aprisco de Israel pela fé em Deus Jeová. Ruth 2, versículo 12. E como tal, a graça a tornava uma parceira elegível. Da mesma forma, alguém salvo de uma condição ímpia e encontrado na Assembleia é igualmente elegível. No entanto, sempre que houver diferenças significativas nos antecedentes, elas devem ser trabalhadas. Assim como Rebeca e Raquel, Ruth não fica ociosa em casa. Ela sai para o campo para colher. Embora o lado prático das coisas seja importante, se novamente reconhecermos o ensino alegórico de um conjunto de coisas espirituais, especialmente na Assembleia. A lição para nós é ainda mais significativa. De sua parte, Boaz não ignora Ruth. A boa reputação dela a precedeu. Ruth 2:11. Boaz é gentil e atencioso. Ele dá comida e água a Ruth e estende sua proteção a ela. Ao fazer isso, ele conforta essa estrangeira, pois ele fala ao coração dela. Ruth 2, de 8 a 14. Verdadeiramente, essas são as raras qualidades a serem procuradas em alguém pretendido. Ruth responde ao incentivo de Boaz e rapidamente se junta às suas moças durante toda a colheita. Ruth 2:23. É interessante notar que Boaz tenha dito: aqui te ajuntarás com as minhas moças. Mas Ruth o cita dizendo: com os moços que tenho te ajuntarás. Ruth 2:8 e capítulo 21.
Talvez ela estivesse esperançosa em encontrar um jovem adequado e considerasse Boaz fora de seu alcance. Não se desvalorizem. Vocês poderiam dar um passo de maneira imprudente. Naomi responde sabiamente: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontre. Ruth 2:22. Por uma questão de brevidade, deixarei que meus leitores se familiarizem com a história completa. No entanto, pode se perguntar por que Noemi, que tinha sido tão cuidadosa com o caráter de Ruth, a instruiu a descer para a eira. Ela deveria ir lá depois que os homens tivessem comido e bebido, ao final do dia. Quando Boaz se deitou para dormir, Ruth foi instruída a descobrir seus pés e deitar-se junto a ele. Nesse caso, acredito que agora é Boaz que precisava de algum encorajamento. Lembre-se, ele era muito mais velho que Ruth e, concebivelmente, temia que essa jovem garota não o quisesse. Ruth não apenas deu a ele o incentivo de que precisava, mas também o lembrou de sua obrigação perante a lei para consigo. Ruth 3, de 9 a 13. No lado negativo das coisas, também encontramos exemplos de homens e mulheres na Bíblia que seguiram o coração. E desceu Sansão a Timinata, e vendo em Timinata a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Juízes 14, de 1 a 3. Jovem rapaz, se você procura uma mulher deste mundo que o agrade, você a encontrará. Sansão rejeitou o conselho de seus pais e conseguiu sua esposa. Não demora, no entanto, para que ela seja dada a outro homem. Sansão, então, toma uma prostituta antes de finalmente se estabelecer com Dalila. Outra filisteia, Juízes 16. A história de Dalila é vergonhosa e acho que não existem muitos lugares neste mundo em que seu caráter não seja conhecido. Se formos levados pela concupiscência de nossos olhos e pela concupiscência da carne, por que deveríamos esperar um resultado melhor do que o de Sansão? Lemos a respeito de Sansão orando apenas 2 vezes. E nas 2 vezes ele estava no limite. Juízes 15, 18 e 16, 28.
Que diferença teria feito se ele tivesse orado antes e se tivesse ouvido os conselhos de seus pais? Encontramos um conto triste semelhante com Diná. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a. Gênesis 34, 1. Assim como o homem, se uma garota procura um rapaz nesse mundo, ela encontrará o que está procurando. Os homens deste mundo acham as garotas cristãs atraentes. E por que não achariam? Eles seriam tolos se não achassem. Uma garota cristã deveria ter todas as qualidades que naturalmente atraem um homem. Elas são puras, gentis, atenciosas, comprometidas, honestas, trabalhadoras, e a lista continua. Oro para que você não sacrifique sua vida a um jugo desigual. As coisas podem ser agradáveis a princípio, mas no final haverá tristeza. Quando andamos em desobediência à palavra de Deus, o resultado não pode ser evitado. Tudo ok para as irmãs aí? Algum ponto ou situação assim que precise voltar? Tudo bem, né? George, aí, George, vou deixar para você assumir e aí você vai vendo até onde você quer ler, ok? Vamos lá. Até meia-noite, tá bom? Meia-noite de que dia? Semana que vem? Na próxima É, quinta? pode ser. Por mim, tá tranquilo. Jogue duro. Vamos continuar, irmãos. Deixa eu só abrir minha tela aqui. Rapazes, assumam a liderança. Nos exemplos bíblicos que consideramos, é o homem que toma a iniciativa de procurar uma esposa. Não apenas acredito que isso esteja correto e apropriado sobre a perspectiva da Escritura, mas quando homens e mulheres aceitam suas responsabilidades dadas por Deus, eles crescem e prosperam. Rapazes, se vocês querem ver uma garota responder, corteje-a. A noiva expressa bem isso no Cantares de Salomão. Leva-me tu, correremos
aposte Cantares 1, versículo 4. Por outro lado, um jovem que se recusa a assumir a liderança, a agir como pretendente, demonstra falta de maturidade. O versículo, portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Gênesis 2, 24. É encontrado 4 vezes na Escritura. O jovem deve estar pronto espiritualmente, emocionalmente e praticamente para se afastar de seus laços anteriores, para assumir seu lugar como marido e chefe de uma nova casa. Isaac era bastante velho antes de Abraão, seu pai, procurar uma esposa para ele. A essa altura, ele estava pronto, tanto emocionalmente quanto na prática, para sustentar uma esposa. Alguns homens, quando jovens, se envolvem em relacionamentos com namoradas que claramente podem não chegar a lugar algum, exceto, talvez, há problemas. Os hormônios estão muito à frente de sua maturidade. Ainda há muito crescimento e desenvolvimento que precisam ocorrer antes que eles estejam em condições de ter uma esposa. Claramente, nem todo jovem é intrépido, do tipo conquistador. Alguns são tímidos e reticentes. Eu entendo isto. É preciso uma boa dose de coragem para abordar uma garota. Independente disso, em algum momento o rapaz deve mostrar alguma iniciativa. Não presuma que a liderança sempre deve ser caracterizada pelo impulso agressivo, associado ao temperamento do tipo conquistador. De fato, isso pode ser um verdadeiro balde de água fria. Existem outros estilos de liderança. Um servo líder coloca os outros em primeiro lugar, ajudando-os a crescer e brilhar de acordo com suas habilidades individuais. Que garota não responderia a isso? Eu já disse isso e vou repetir. Rapazes, comecem de joelhos. Em segundo lugar, observem. Observem como uma garota se comporta em sua família, na assembleia, em conferências bíblicas e em outras atividades. Se uma garota é desrespeitosa ou desdenha seu pai ou mesmo seus irmãos, é um forte indicador de como ela tratará os homens em geral. Os ambientes de grupo são uma maneira descontraída de interagir
com outros jovens sem dar a impressão errada. Não tenha medo de iniciar uma conversa. Se o primeiro interesse que você mostra a uma garota é expresso pela pergunta: "Você quer sair comigo?", ela provavelmente olhará para você com uma expressão confusa e perguntará: "Por quê?". Conversar não é fácil para alguns rapazes, nem mesmo bater um papo. Para uma pessoa tímida, a conversa pode até ser um obstáculo. Quando as palavras falham, a tendência é preencher as lacunas com conversas sobre si mesmo. Pode não haver intenção de parecer centrado em si mesmo, mas isso pode facilmente ocorrer dessa maneira. Interesse-se pela outra pessoa, pergunte sobre ela, mas não a interrogue. Assuma a liderança na conversa e faça perguntas que demonstrem um interesse genuíno pelo que ela está dizendo. Se você não pode demonstrar interesse por outra pessoa, como espera passar sua vida com ela? Claramente, duas pessoas tímidas juntas é uma cena dolorosa de se ver. Às vezes, o foco em ter de inventar algo para falar torna-se penoso. Tente praticar uma atividade, tente praticar uma atividade juntos, pois isso pode ajudar a quebrar esse constrangimento. Em todas as suas conversas, seja aberto e honesto. Não leve uma garota a desacreditar suas intenções. Certamente, nem todos os rapazes são introvertidos. Não, há muitos que vão para o outro extremo. Eles tentarão bater papo com qualquer garota bonita que apareça em seu caminho. A busca por uma esposa não é um esporte. Corações estão envolvidos. Talvez não o seu, mas possivelmente o da garota com quem você está flertando. Enganar uma garota não é amoroso nem gentil. Uma garota sábia guardará seu coração e não cairá na língua do bajulador. A boca lisonjeira obra a ruína. Provérbios 26, 28. Não pretendo sugerir que não se possa falar com a garota a menos que ela seja a pessoa certa, mas isso deveria ser feito de uma maneira que indique claramente suas intenções. Se é apenas para ser amigável, mantenha-o assim. Não fique flertando. Num tom mais amplo, seja
um cavalheiro. Isso não está muito na moda, especialmente nos dias de hoje. Atos de bondade, antes considerados corretos e adequados, não apenas foram abandonados pelos homens, mas em muitos casos são rejeitados pela mulher. Todavia, independentemente da etiqueta moderna ou da falta dela, as mulheres respondem ao respeito. O ato de abrir uma porta para uma garota ou oferecer-se para carregar algo pesado indica que você se importa com ela. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Romanos 12, versículo 10. Eu sugeriria à garota que essas coisas funcionam melhor quando não são exigidas. Por outro lado, mostre sua gratidão quando um gesto é apreciado. Provocar pode ser divertido, mas apenas se ambas as partes estiverem gostando. Para todos nós, existem coisas que estão fora dos limites. Aprenda a ler a outra pessoa e não brinque com coisas que magoam ou sejam grosseiras. Rapazes, puxar o rabo de cavalo ou a trança das garotas ficou na escola primária. Tal comportamento é imaturo e, embora possa chamar a atenção dela, não agradará. Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. Efésios 4, 32. Meus irmãos, até aí tudo bem? As irmãs também? Ok. Vamos ler mais esse tópico. Só dá até esse aqui. Vamos continuar. Meninas, vocês podem ajudar. A garota certamente tem algo a dizer sobre seu futuro marido. Afinal, é ela quem vai dizer sim ou não. Irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Gênesis 24, 58. No entanto, não é característico de uma garota ser a que sai em busca. Seu papel é de atração, enquanto o papel dos rapazes deveria ser de ação. Então, como atrair um companheiro adequado? Levanta-te, pois, e unge-te e veste os teus vestidos, e desce a ira. Rute
3, versículo 3. Aparência e conduta são importantes. Isso pode parecer superficial, mas, francamente, um livro é julgado pela capa. Rapazes são visuais. Eles respondem ao que veem. As garotas descobrem isso desde muito jovens. Mas, embora entendam, parecem ter pouca compreensão do que realmente está se passando no cérebro masculino. Vivemos em um dia em que as garotas estão expondo cada vez mais seu corpo. Inquestionavelmente, isso provocará uma resposta visceral em um rapaz. Mas é isso mesmo que você quer? Embora possa parecer paradoxal, estilos sedutores que provocam são tão estimulantes e até mais do que os estilos de se expor. Aliás, este último é um desestímulo para qualquer homem que se submeta ao Senhor. Procure ser bonita, não sensual. Há tempo e lugar para isso dentro da santidade do casamento. A Escritura é clara quanto à vestimenta de uma mulher, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. 1 Timóteo 2, versículo 9. No caso de você achar que Paulo, nota do autor, tais opiniões sobre o apóstolo Paulo estão em desacordo com a inspiração das Escrituras Sagradas. Paulo não escreveu com base em seus preconceitos. Recebemos as Escrituras em sua totalidade como Deus a inspirou. 1 Timóteo 3,16. Tinha uma visão deturpada das mulheres. Ouça a Pedro, um homem casado, considerando a vossa vida casta em temor, o efeito delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos. 1 Pedro 3, 2 a 3. Isso pode parecer tão desatualizado e fora de moda, mas acho que não precisa ser interpretado dessa maneira. A Escritura não diz o que vestir, mas descreve o caráter do que você deve vestir. Surpreendentemente consistente com esses versículos, as pesquisas nos dizem que os homens não gostam de maquiagem pesada
ou joias excessivas. Embora eu perceba que os gostos variam consideravelmente, se você deseja mais orientação da escritura sobre estilo, então cabelos compridos estão definitivamente na moda. Se a mulher tiver o cabelo comprido, é para ela uma glória. 1 Coríntios 11, versículo 15. No que diz respeito à percepção dos rapazes, nunca saiu de moda. É claro que, para uma mulher piedosa, o comprimento do vestido e do cabelo vai muito além da moda ou de ser atraente. É uma questão de obediência à palavra de Deus e de fazer o que é agradável ao Senhor. Embora a mulher virtuosa de Provérbios 31 não tenha nada de deselegante, ela conclui: enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Provérbios 31, 30. Um livro será aberto e finalmente será julgado pelo seu conteúdo. Uma mulher bonita com um espírito desprezível é uma companheira miserável. Você pode ser capaz de se vestir, mas nunca poderá esconder a agitação espiritual interior. Por outro lado, uma mulher piedosa que está em paz e está caminhando reservadamente com o Senhor, brilhará com uma beleza que não pode ser replicada pela vestimenta. Ruth não somente se vestia, ela também se lavava. Havia uma condição de coisas que acompanhavam sua aparência. Então, como alguém coloca essas coisas em prática? Uma planta vai parecer murcha e gasta se nunca tiver água o suficiente. A pessoa deve começar com oração e leitura. Em ambos os casos, as citações que dei acima estão incompletas. Paulo continua dizendo, mas como convém às mulheres que se dizem piedosas, com boas obras. 1 Timóteo 2:10. Pedro acrescenta, mas o homem é coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto,
que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3, 4. Imagino que algumas garotas e rapazes estão imaginando uma mulher tímida que tem medo de mostrar seu rosto. Mas isso é consistente com os exemplos bíblicos que mas isso é consistente com os exemplos bíblicos que encontramos? Considere Sara, Débora, Ruth, Raabe, Maria, Priscila, Febe e as mulheres que receberam pela ressurreição os seus mortos. Hebreus 11:35. Se você pretende ser uma adjuntora, você precisará mostrar um pouco de firmeza. Se contrastarmos as palavras de Pedro com Provérbios 7, esta era alvoroçadora e contenciosa. Versículo 11, em Provérbios 7. Então, acredito, começamos a ver algo do que ele está falando. Você preferiria ser alvoroçadora e contenciosa ou ser conhecida pelo seu espírito manso e quieto? Ainda tem muito aí, Dal. Não, acho que dá para terminar, né? Vamos continuar. Não busque impressionar os rapazes. Lembre-se, isso também vale para rapazes que procuram impressionar as garotas. Sempre que nos propusermos a impressionar, invariavelmente fracassaremos. Agir como o cara não vai fazer com que os rapazes gostem de você. Afinal, eles estão procurando por uma garota. Naturalmente, um homem tem a necessidade de ser útil. Se você não tem necessidade de um marido, então por que um homem olharia para você? As histórias de uma donzela em perigo, resgatada pelo belo príncipe em seu cavalo, não surgiram do nada. De alguma forma, elas refletem nossa mente dada por Deus. Uma observação positiva que podemos fazer sobre Jacó é que ele levantou a pedra do tropeço. Não, ele levantou a pedra do poço e deu de beber ao rebanho de Raquel. Gênesis 29, de 8 a 10. Cavalheirismo já existia naqueles dias. Se você deseja encorajar um jovem, talvez pudesse pedir ajuda a ele. Pode ser uma ajuda espiritual. E não seria maravilhoso, especialmente se fosse sincero?
mas também poderia ser algo prático. Por outro lado, não faça de todo telefonema e de toda mensagem de texto uma ocasião para expressar seus problemas. Você quer que ele fique animado quando ligar? Você quer que ele fique animado quando ligar, não é? Não se insinue a um homem, mas, por outro lado, se você não oferecer nenhum incentivo, transmitirá a mensagem. Você não é o certo para mim. Uma mulher que deseja um marido não se isolará. Ela estará nas reuniões de assembleia e nas conferências bíblicas. Ela estará ocupada procurando servir o Senhor em qualquer capacidade que tenha. Há uma história no final do livro de Juízes que oferece orientação para homens e mulheres jovens. Juízes 21, 16 a 23. Os homens de Benjamim procuraram esposas. Eles foram encorajados a irem para Siló na época da festa de Jeová. Foi lá que Deus colocou o seu nome em Israel. O tabernáculo poderia ser encontrado em Siló. Certamente, este seria um bom lugar e ocasião para encontrar uma esposa. Foi dito aos homens de Benjamim: Ide e emboscai-vos nas vinhas. E olhai, e eis aí, saindo as filhas de Siló, a dançar em ranchos. Sai vós das vinhas, e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló. Juízes 21, de 20 a 21. Isso pode soar engraçado e curioso, mas, resumindo, eu confio no que foi dito. Rapazes, olhem onde vocês encontrarão garotas piedosas, e então as observem. De novo, por onde você anda? É nos vinhedos, onde os frutos podem nascer para Deus? Meninas, se sua vida para o Senhor transparece em uma alegria para todos verem, vocês atrairão o tipo certo de homem. Finalmente, rapazes, mostrem alguma iniciativa e vão atrás daquela garota. Até aí os irmãos, as irmãs entenderam? Maravilha. Então já podemos encerrar ainda. Aí ficaria esse tema aí para a próxima reunião, né, se eu permitir. Então você encontrou alguém. Quem é ele ou quem é ela?